que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está? Eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. E olha só, nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão. E hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre o último dos indicados a melhor filme do Oscar 2024. Conta aqui comigo, ó. Depois de Barbie, Oppenheimer, Maestro, Assassinos da Lua das Flores, Os Rejeitados, Anatomia de uma Queda, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse, ufa, chegou a vez da gente falar de quem, Larissa Chilegal? Oi, pessoal! Chegou a vez de falarmos de ficção americana que acaba de estrear na Prime Video. Muito bem! Olha só, e hoje contamos também com a presença sempre encantadora do meu, do seu, do nosso Marcudo. Fala, Marcudo! Olá, pessoal, tudo bem? Melhor agora com você. Ó, e fechamos a mesa de hoje com a participação luxuosíssima da nossa querida Lília Lustosa. Oi, pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês para discutir, debater e dissecar filmes maravilhosos ou nem tanto. Olha, gente, antes da gente entrar com tudo na resenha de ficção americana ou American Fiction, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é mais gente fina que o Cliff, pode deixar que avisamos antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! We sold your book. No. We believe Mr. Lee has written a bestseller. It's a joke. The most lucrative joke you've ever told. Now, is Stagg a pseudonym? Yeah. Mr. Lee can't use his real name. Is this based on your actual life? Yeah, you think some bitch-ass college boy can come up with that shit? No, I don't. Can I ask what you were in for? Was it murder? Yeah, you said that, not me. They ran 300,000 copies. Your books changed people's lives. They're offering $4 million for the movie rights. Yes! The dumber I behave, the richer I get. Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte, hein? Ficção americana é uma adaptação do livro Erasure, escrito pelo Percival Everett lá em 2001 e que foi super aclamado pela crítica na época. Eu, gente, ainda não li o livro, mas fiquei super surpreso com a capa, onde a gente vê um garotinho de cerca de 5, 6 anos de idade com uma arma apontada para a cabeça. A história é mais ou menos essa, gente. O escritor Thelonious Ellison, conhecido como Monk, fica irritado depois que o seu último livro não é aceito pelas editoras. A sua carreira parece estar estagnada, pois sua obra aparentemente não é considerada negra o suficiente, entre aspas, né? Enquanto isso, o livro da escritora Sinatra Golden alcança o topo aí da lista dos mais vendidos, deixando o ator ainda mais pistola, né? Quando ele se dá conta de que o tipo de conteúdo que o público quer consumir é outro, o Monk cria um pseudônimo e decide escrever um romance satírico para expor as hipocrisias do mundo editorial. O Sansa comentou da capa do livro e eu lembrei de um quadro no filme onde tem uma foto de uma criança negra e estão oferecendo para ela uma boneca negra e outra branca. Ali tem outro sentido, né? Mas não sei se pode ter alguma relação com a capa do livro, que eu achei bem interessante. Eu quero só falar um mini spoiler das minhas impressões assistindo ao filme, que as cenas em que o Monk finge ser o pseudônimo dele são hilárias. Ele tentando disfarçar ao telefone ou depois dando entrevista, são sensacionais. Nossa, Lari, são boas demais e a gente já vai falar disso, hein? Queridos, o roteiro e a direção são do Cord Jefferson, que só é um dos principais roteiristas das séries Watchmen, The Good Place e também Masters of None. O Homem Não Brinca em Serviço, né? E esse é seu primeiro trabalho na direção de um longo, olha só. O elenco, pelo menos pra mim, um dos pontos altos desse filme, tem os indicados ao Oscar 2024 Jeffrey Wright e também Sterling K. Brown, e conta também com nomes como Eric Alexander, Issa Rae e também o nosso querido Adam Brody. Cord Jefferson, ele é um criador muito bom, ele teve um papel bem importante em Watchmen mesmo, ele também escreveu um episódio sobre o avô da protagonista que passa no passado, que é um dos melhores da série, é excelente. Então ele é muito bom roteirista e eu não fico surpreso com a indicação pro Oscar, mas na direção, eu acho que ele ainda tem um caminho para percorrer aí. Eu quero falar aqui que o Sterling K. Brown já me fez chorar muito lá em This Is Us, mas muito mesmo. E é um máximo ver ele aqui nesse papel todo engraçado, seguro, ele tá divertidíssimo. Não sei nem se dá pra gente dizer que é uma surpresa. Eu ia falar que grande surpresa o Sterling K. Brown, mas faz tempo, né, que ele já vem entregando coisas bem legais pra gente. Queridos, olha só, antes da gente começar a nossa resenha, a Vera por aqui,
duas coisinhas importantes. A primeira, aproveite para seguir a gente no Instagram, @sklvs.podcast, no seu agregador de podcast favorito, e daí 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para aquela amiga ou amigo que não perde um indicado ao Oscar. E segunda, dona Lari, ativa pra gente a sabedoria das multidões, que eu tô super curioso para saber que público e crítica tem achado aí de American Fiction, que demorou, mas chegou aqui pra gente no Brasil. Sansa, apesar da Prime Video ter praticamente escondido esse filme em seu catálogo, a recepção do público e da crítica tem sido bem interessantes. Tanto que American Fiction recebeu impressionantes 166 indicações aos principais prêmios do mundo e faturou 56 troféus. E indo aqui para os agregadores, o filme conta com 7.6 de 10 no IMDb, 81 de 100 no Metacritic, 3.8 de 5 no Letterboxd e no Rotten Tomatoes é aprovado por 94% da crítica e 96% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Lili, faça as honras da casa e conte pra gente. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Olha, pessoal, eu gostei. Diferentemente do Sansa, não amei. Gostei, eu acho que ele tá ali no nível dos Rejeitados, como um bom filme, muito bem atuado, diga-se de passagem, assim como Os Rejeitados. Gostei muito do roteiro, tenho algumas ressalvas com relação ao final do filme. Gostei demais da sátira, né, porque eu acho que o filme é uma grande sátira à nossa sociedade do politicamente correto, à questão do local de fala e tantas outras coisas mais, além de ser um filme sobre família, sobre relações humanas e tal. É um filme que pergunta por que eu, por ser negro, tenho que escrever sobre negritude ou sobre questões do negro. Que é uma questão aí que me fez pensar que tem muito a ver com o livro da Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira que em 1960 publicou o livro Quarto de Despejo. Eu também vou desenvolver isso mais pra frente. Eu tô com a Lili, eu acho que é um filme com boas ideias, mas com execução que é ok. No geral eu gosto, eu acho que aquele começo é bem forte, quando eles estabelecem quem é o Monk, né? Aquele cara, mesmo com a sala praticamente vazia, que é todo ranzinza e é grosso, né? E a grosseria é com uma aluna que faz uma colocação politicamente correta, né? E ali fica claro que ele não gosta daquilo, mas é interessante falar disso, que não é que ele não gosta do politicamente correto, ele não gosta de como os negros são colocados dentro de uma certa caixa para o público branco se sentir melhor. Em outras palavras, ele não gosta de Green Book. Eu também não sei quem gosta, né? Cavalo! E nesse começo a gente também é apresentado pro humor do filme, e eu dei sim umas risadas, mas foram em poucos momentos. Eu acho que o filme tinha potencial para mais, né? Ele passa bastante tempo naquela dinâmica familiar, e por um lado eu achei meio arrastado, mas por outro eu identifiquei coisas de mim e da minha própria família em vários pontos dos personagens, do relacionamento entre eles. Enfim, eu acho que é um filme muito legal. Eu recomendo não assistir com sono, porque o ritmo é mais lento, mas tem uma crítica pertinente, tem personagens bem construídos, tem humor. Só que, sinceramente, eu não acho que seja um filme para estar no Oscar. O roteiro eu acho justo, atuações também, mas como filme eu realmente não sei se é o caso. Bom, eu vou dar uma levantada no astral, né? Eu vou fazer o Cliff, que é o irmão do protagonista, e chegar aqui, né, com a minha camisa mais abertinha, meu peitoral super definido, né, e minhas convicções super interessantes. Gente, eu achei um filmaralhaço. Já vou começar colocando assim. Eu tenho que ser coerente. Eu sou um cara que gosta de roteiro e atuação. Sabe? Se a direção vai ser simples, como foi em Uma Noite em Miami, pouquíssimo tempo atrás, que foi um filme que me levou às lágrimas, ou mesmo como Cercas, né? Fences, aquele com a Viola Davis e o Denzel Washington, que é basicamente, gente, atuação e roteiro, pra mim já tá mais do que suficiente. Eu não preciso de uma super direção, eu não preciso de grandes efeitos, eu não preciso de nenhuma firula. Eu preciso de uma história bem contada. E esse filme, pra mim, é uma contação de história simplesmente deliciosa. Pelo que eu li sobre o livro, né, resenhas, coisas do tipo, o livro é mais pesado, ele é mais dark. Ele não tem esse pequeno lado solar que o filme tem em vários momentos. Eu concordo com o Marcudo, não é um filme pra se dar grandes gargalhadas, mas é um filme, cara, de mais ou menos 1h45, 1h40, que eu fiquei com um sorrisinho no rosto o tempo inteiro, porque ele é um filme meio canalha,
né? A Lili foi bem quando ela compara com Rejeitados, porque de fato a gente tem um professor mal-humorado, turrão, que vai ter passar por uma jornada, né? Vai viver toda uma jornada ali, mas aqui o roteiro é mais elaborado, acho que as questões são diferentes. Sabe quando a gente brinca falando de white people problems, que é o que a gente tem num filme, aqui o buraco é bem mais embaixo, é muito mais tenso, tem mais coisa em jogo, por isso eu me importo mais. Ficção Americana, pra mim, é um dos filmes, cara, que chegou como quem não quer nada, escondidaço, a Lari tem razão, no catálogo da Amazon Prime Video, que devia ter vergonha de ter, né, no seu catálogo um dos 10 indicados a melhor filme do Oscar, gente, e simplesmente não fazer campanha, não colocar ali pra você ver de cara, direcionar, né, pra todo mundo poder assistir, ter esse conhecimento, já que até onde a gente sabe, né, Marcudo, não tá em nenhuma sala de cinema, ao menos por enquanto, gostaria de ver esse filme no cinema, mas é isso, como primeiras impressões, um dos meus favoritos do ano, pra mim um dos 5 melhores filmes da temporada 2023. Só rapidinho, eu queria reforçar a questão da Amazon, porque não só não tá na capa, como foi difícil de achar. Eu coloquei ficção, não apareceu, tive que colocar American Fiction pra achar o filme. E é um filme de Oscar, né? Devia estar estourando na capa. É muito, muito ruim esse trabalho da Amazon. Aqui em Portugal, inclusive, pesquisando, eu não achava a data da estreia. Eu tive que digitar na busca para realmente encontrar o filme, porque eu pensei, não vou conseguir participar do REC, que não vai chegar a tempo. Então, realmente foi péssimo. Eu acho que a Amazon botou toda a grana para campanha, para o filme ser indicado e receber prêmios por aí, do que chegar no público, que é quem realmente repercute, dá visibilidade ao filme depois, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu adorei o filme. Não tô no nível filmaralhaço como Sansa, mas pra mim é sim um filmaço. É o típico filme que eu gosto muito de assistir porque é engraçado, ele é muito inteligente, sagaz e não enrola. Eu não achei arrastado, não. Eu achei que ele vai de um modo bem assertivo aonde que ele quer e, claro, com excelentes atuações. Eu tô com o Marcudo porque eu acho que não é um filme de Oscar e isso eu acho também que acaba prejudicando. Esse hype do Oscar, quando as pessoas vão assistir um filme já sabendo que tem indicações, acaba enchendo elas de expectativas. Isso pode sim atrapalhar a experiência de alguns espectadores. É um filme que eu considero redondinho. E outro detalhe, eu vi a Lili falando do final, eu gostei do final. Eu sei que pode gerar algum desconforto ali, mas enfim, me agradou. Eu acho legal a forma com que ele nos faz refletir, esse gosto meio amargo na boca que fica depois, assim, eu acho que é relevante diante da proposta do filme. Mas o filme em si, ele não tem essa proposta de ser grandioso ou super inovador. É uma boa experiência assistindo. E outra coisa que eu acho legal de pontuar aqui, é que eu gosto de avaliar um filme diante daquilo que ele se cumpre a fazer, não comparar com outras experiências, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que ele entrega tudo que se propõe e um pouco mais. Aqui, só para desenvolver um pouquinho mais, a gente tem esse professor que é bastante ranzinza ali, é um professor de literatura que também escreve, e eu acho o máximo que parece que a gente conhece o personagem há anos e anos, e tão bem que ele tá no papel, parece que a gente visualiza o que ele tá pensando só com um olhar ou com uma encarada, assim. Ele é muito inquieto, tudo que ele quer fazer enquanto autor é dar uma chacoalhada no mercado editorial, que até então só quer saber de conteúdo elaborado por negros se for estereotipado. Então ele tá de saco cheio desse interesse aí do mercado literário e também do público diante dessas obras. Ele quer escrever como uma pessoa qualquer poderia escrever sem um recorte específico de cor de pele ou pautado numa demanda que é falsa. E num determinado momento do filme, ele fala que de uma pessoa preta se esperam histórias de pai que abandona o filho, que é alcoólatra ou tem problemas com drogas. E não é o tipo de história que ele quer contar. Eu acho muito bacana como o filme costura tudo isso. Falando dessa questão que é muito forte no filme, que é essa de por que ele, como escritor negro, só pode falar de violência, de pobreza, enfim. E aí o que eu falei no começo, que o filme me fez pensar muito no livro da Carolina Maria de Jesus, que é um livro que foi escrito por uma mulher da favela, que só tinha estudado 2 anos na vida. Então ela era uma semi-analfabeta, negra, mãe de 3 filhos, e ela foi descoberta por um jornalista, porque ela fazia um diário. Então ela lança em 1960, com a ajuda desse cara, um diário. Acontece que ela escrevia muita coisa. Ela escrevia poemas, ela escrevia contos.
quando ela vai publicar o segundo livro, ela quer escrever os poemas dela. Ela quer publicar os poemas, os contos e tudo isso. E o jornalista, editor, diz que não. Ela tem que continuar escrevendo o diário da favelada, que agora já não mora mais na favela, que mudou para casa de alvenaria. Que o segundo livro se chama Casa de Alvenaria. E ela fala, mas eu não quero. Eu quero escrever poesia. Eu quero escrever conto. Então, é muito semelhante. Por que que a pessoa negra tem que escrever sobre essas questões? Porque eu não posso simplesmente escrever sobre uma história. E aí, tem uma coisa muito bacana no filme. O filme é sobre essa questão, mas ele não é só sobre essa questão. E eu acho que o diretor, ele joga com a gente justamente para ver o que que vai ficar na nossa cabeça. Se vai ficar na nossa cabeça só a questão da raça, da discriminação, do estereótipo, ou se a gente vai se ater à questão da família, porque é muito forte. São problemas familiares como qualquer família. Então, eu acho que também é uma jogada do diretor. Por quê? Será que quando a gente vai discutir o filme, a gente só vai falar dessa questão? Da cor, da não sei o quê? Ou nós estamos tratando de relacionamentos, independentemente da cor dos personagens, entendeu? Que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Queria fazer uma pequena curva na pautinha, se vocês me permitem, que é essa questão do filme de Oscar, né? Porque se a gente olhar os rejeitados desse ano, e até mesmo Coda, um dos favoritos do Marcudo dos últimos tempos, eu não sei se são filmes de Oscar, né? Porque é esse filme que a gente às vezes chama de Sessão da Tarde, né? Um filme menos pretensioso. Só que eu acho ficção americana altamente pretensioso, cara. Eu acho um roteiro elaboradíssimo. Mas é verdade que a direção é bem simples, né? O Marcudo já vai falar, inclusive, um pouco mais sobre a direção. Mas o que diferencia pra vocês esse de Rejeitados, Coda e vários outros filmes que tiveram no Oscar? O que faz um filme ser Oscar material? O capricho da direção, o orçamento, o elenco? Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Eu acho que, pra mim, nem Rejeitados, nem American Fiction tem cara de filme de Oscar. E eu falo isso pensando no público de um modo geral, que vai realmente com aquela ânsia de cinemão tela grande, produção, elaborado em absolutamente tudo, desde roteiro e atuações, que aqui sim entrega bem, mas que vai extrapolar naquela fotografia, muitas vezes um pouco contemplativo, aquela direção milimetricamente calculada, dos enquadramentos com propósito em tudo, e linguagem, tudo muito casadinho, ou seja, os filmes grandiosos de fato. E quando a gente pega um exemplo que você deu como Coda, que é um filme que eu gostei muito quando assisti, mas não tem nada a ver com o Oscar e acaba impactando a minha relação com o filme, porque eu acabei criando um ranço com o filme, sendo que eu gostei quando eu assisti, eu chorei, inclusive, eu recomendei para um monte de gente, mas aí ganhou o Oscar e eu saí falando mal, que senso é esse? Então, eu vejo muitas pessoas falando sobre essa expressão, assim, filme de Oscar, mas por causa dessa grandiosidade em todos os aspectos da obra. E que, no caso aqui, é muito boa, sim, mas é um filme que você liga, acha no meio do catálogo, acha bacana e você não pensa que está ganhando um monte de prêmio. Eu acho que não tem a ver com grandiosidade. Acho que o filme do Oscar é um filme que se excede na sua proposta de contar uma história, vai além do que a média conta. Moonlight, por exemplo, é um filme simples, é um filme pequeno, mas é um filme muito bonito, um filme que merecia estar no Oscar, porque ele foi além da média para contar a história dele. E eu acho que talvez a ficção americana vá um pouco, mas para mim não é o suficiente. Para mim também, eu acho que um filme, para ele ganhar um Oscar, ele precisa trazer algo de novo. Não precisa ser necessariamente na direção, nem no roteiro, mas em algum aspecto, eu acho que ele precisa ser inovador. Pode ser na técnica, né, na parte estética, pode ser no roteiro, mas que tenha algo de novo. É como se fosse uma evolução. Para mim, um filme que ganha como melhor filme, ele deveria ter essa contribuição à sétima arte. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado.
Muito bem, minha gente, agora já com os spoilers liberados pelo Marcudo, quero saber como é que vocês viram as escolhas do diretor e roteirista Cord Jefferson. Pelo que a gente pesquisou, ele mudou bastante do livro, né, gente? Eu quero ouvir também a opinião de cada um sobre as atuações desse elenco que tá afiado, né, Marcudo? Eu acho que o elenco tá muito bem, mas antes eu quero falar de outros pontos. Eu também não li o livro, eu não sei o que ele mudou, mas falando antes da direção, eu não acho que tenha que ser uma coisa grandiosa, revolucionária, mas eu acho que essa é muito pragmática. Para um filme sobre um escritor, sobre criatividade, eu acho que podia ser um pouco mais arriscada. Por isso que eu acho uma pena o Cord Jefferson não ter investido mais tempo no processo do Monk escrevendo o livro Fuck. Eu adorei o nome Fuck. Porque aquilo é uma agressão para a inteligência dele, é um negócio que ele acha que está abaixo dele. A conversa que ele tem com os próprios personagens é muito legal. E primeiro que eles questionam o autor, então é ele mesmo se questionando. E depois ele é um cara todo erudito, ele teve aquele livro negado, porque era muito rebuscado, né, para um autor negro. E eu tava vendo ele escrever aquele monólogo daquele gangster, ele tava achando engraçado, porque não combinava com ele. Eu queria ter visto mais dele nesse processo de encontrar o tom do livro, né? Mas ele escreveu numa noite. Por um lado foi aquela mensagem, é uma merda tão grande que você faz numa noite, mas por outro o filme perdeu uma baita oportunidade. Se ele tivesse convivido mais com os personagens, ia ter ajudado até ele criar o personagem dele, porque também tem isso, ele se porta como um cara culto, mas ele vira a chave pro criminoso em coisa de instantes e não condiz com ele, porque a infância dele não foi no gueto, o pai dele era médico, eles tinham casa na praia, né? A outra autora, a Sintara, ela chega a falar que ela fez uma pesquisa pro livro dela, né? Tanto que ele tinha achado o livro dele vazio, aproveitador, e ele questiona, ele acha que é a mesma coisa, e no sentido de serem dois livros para agradar o público branco, talvez fosse a mesma coisa, mas do ponto de vista negro, não é, né? Tanto que ela foi atrás daquele background, né? Ela não tinha naturalmente, então isso é outra coisa interessante, né? São dois negros cultos escrevendo livros mais populares. Mas eu gostei muito da discussão central do filme, né? De como os criadores negros parecem estão sempre presos a produções de teor negro. Tem aquele filme ruinzinho que só o Sansa gosta, Malcolm e Marie, que tem episódio aqui, aliás, que é uma verborragia total, mas no meio daquele falatório tem essa questão, né? O protagonista é um diretor que está se sentindo preso a isso de só poder fazer filmes dentro de um universo, né? E o Monk é um escritor que não consegue vender o que ele escreve porque ele não está dentro dessa caixa. E é por isso que eu acho mais sentido quando quando diretores negros jovens vão para outros lados e não funciona. Que nem a Nia da Costa em As Marvels, por exemplo, que flopou por inúmeros motivos além dela, né? Porque qual que é a chance de eles voltarem, depois disso eles têm espaço que não seja dentro daquele universo de sempre, né? E só para concluir, eu queria falar do final, porque ao contrário da Lia, também gostei, né? Primeiro tem a brincadeira com aquele monte de final pro filme, e aquilo foi inserido de forma orgânica na história, então abre espaço para a gente pensar que o que a gente viu foi imaginado, né? Segundo, que o único final que o produtor aceita é o que o protagonista negro acaba morto, cravejado de bala em cima do palco. E terceiro, que o Monk sai do estúdio, ele entra num carrão com o irmão, e ele fala que tudo que dá certo é ruim, e ele cumprimenta um ator negro que está lá fantasiado de escravo, né? Ou seja, por mais que o Monk tenha tido aquele sucesso, ele é uma exceção, aquele ciclo não vai acabar. Vou contribuir aqui em várias coisas que o Marcudo falou também. Eu achei a história super amarradinha, tá? Tem umas sacadas muito boas para ironizar essas histórias carregadas de estereótipos que vão abranger as pessoas pretas. E é uma crítica muito sagaz sobre o mercado editorial que coloca livros por autores negros como um subgênero. Não importa o que eles escrevem, é como se tudo tivesse numa bolha, né? Numa caixinha só. E isso vai tirar o Monk do sério, e eu amei aquela cena em que ele entra na livraria, pega todos os livros que ele escreveu e quer mudar de lugar, e o vendedor sai atrás dele dizendo assim, olha, você pode colocar, mas eu sou obrigado a botar depois no lugar que os meus chefes pediram. É muito engraçado e irônico também, né? E quando ele vai fazer a sua crítica na prática e escrever esse livro com o objetivo de sacanear os editores, ele não achava que ia crescer tanto nesse sentido e conseguir vender e tanto publicar o livro, adaptar e tudo mais. Eu vou explorar um pouquinho mais a cena que o Marcudo mencionou, que é quando o Monk está escrevendo o livro. Na verdade, ele escreve como um pseudônimo porque ele não quer ser associado àquela narrativa daquele jeito, porque ele não acredita que é um bom livro. Então ele tá lá escrevendo no computador e é como se os personagens tivessem ganhado vida ali na sua frente, personificados naquela sala. E quando eles reproduzem os diálogos,
os próprios personagens, né? O autor, ele vai se questionando, será que é isso mesmo que eu vou dizer? E aí tem um momento que um deles fala que é a hora de mostrar a sua interioridade abalada, pois tem que ser uma história melodramática. Eu achei aquela cena muito engraçada. É muito articulado, assim, e tem umas mensagens de impacto e forçadas que a gente sabe que ninguém falaria daquele jeito, daquela forma teatral. É realmente muito forçado. Mas a crítica é o livro que vende. Então tem muita acidez no roteiro. E só para finalizar aqui, eu gosto muito quando o editor do Monk diz que pessoas brancas acham que querem a verdade, mas não querem. Elas só querem se sentir bem. Vai na ferida. Algumas coisas que também tem a ver aí com o que vocês falaram. Primeiro, o título do livro, né? Eu achei também fantástica aquela história da mudança do título do livro. Aquele momento ali é absurdamente maravilhoso, né? Que ele fala, não, vamos acabar com isso, vamos acabar com isso. Vamos mudar o título, vamos colocar alguma coisa absurda que ninguém nunca vai poder publicar. E os caras compram e publicam. Então aquilo ali também, é como você falou, essa acidez, essa ironia, ela é muito bem feita, muito calculada. Então eu acho que, em termos de roteiro, de diálogo, é fantástico. E as metáforas que ele usa, né? Como a metáfora do whisky, né? Você tem o Blue Label, que é o grande, que são coisas que você faz poucas vezes, né? E você tem aí o Black, que é o médio, né? O mediano, seria aquele livro que na academia a gente chama de vulgarização. Tá aí, poderia ser isso. Um é um livro acadêmico, quase, o outro é um livro de vulgarização, que seria o Black. E o Red Label é aquele livro popular, aquele que você compra para ler na praia, que mistura com areia, que se estragar um pouquinho não tá nem aí. Leitura fácil. E é muito bacana como ele coloca isso, porque eu acho que também reforça uma coisa que ele vem defendendo ao longo do filme, que é a questão dos estereótipos, e que no fundo, né, que assim, é um filme que eu acho que fala contra esses estereótipos, mas que ao mesmo tempo diz que o mercado literário, e não só o literário, porque o cinematográfico, o musical e todos eles, ele é basicamente feito a partir desses estereótipos. Eles vendem a partir disso. Antes de você ir, Sansa, só quero acrescentar um negócio bem breve, que eu acho um máximo que após o momento palestrinha do editor lá no Whisky, o Monk só fala, podemos beber agora? Cara, é isso, né? E eu achei interessante, viu, Lili, que você trouxe lá atrás a Carolina Maria de Jesus, super importante, super relevante, e é curioso a gente ver que com a ascensão de várias autoras negras, sobretudo as africanas, né, as nigerianas, algumas delas também americanas, bombando aí nos últimos anos, a gente tem um holofote nas autoras negras aqui no Brasil. Tem muita gente que tá conhecendo, por exemplo, a Conceição Evaristo, aqui em 2023, 2024, e quanto tempo ela já não tá aí? Então não deixa de ser curioso esse holofote aparecer num momento em que, entre aspas, o mundo pede por isso. Por que pede por isso agora? Por causa do Black Lives Matter? Né? Tem que ter um grande fato para puxar isso e os autores e autoras negras serem lidos, serem consumidos, ou eles sempre tiveram uma importância ao longo das décadas e dos séculos, que para mim é sobre isso, sabe? Então eu acho curioso, assim como a gente tem o Dia da Consciência Negra, quando vários influenciadores, né, artistas, rappers, cantores, bandas, etc., são chamados para falar, né, nessa semana tão importante, e no resto do ano, né? Tem uma igualdade nessas participações, nesses convites, nessa importância. Eu acho muito legal a ironia, a sátira do filme, fazendo esse convite aí para os autores negros fazerem parte da bancada. E são justamente eles, autores negros, que criticam, né, aquela escrita e aquele texto tão raso, tão pobre e que coloca uma coisa que eles não são, de uma forma que eles não são, que é aquela coisa do americano branco que passa férias nos Hamptons, vai consumir, né, aquela literatura divertida, diferente. E a reação de cada um ao longo do filme eu acho fantástico. De novo, porque é sátira. E aí todos estão muito bem, desde os editores, né, super surpresos, ela fala alô, e aí ele fala alô como ele mesmo, e depois ele assume, né, Lari, aquela personalidade mais louca de, entre aspas, ex-presidiário, e cara, ela vai ficando, cada coisa que ela fala eu começava a rir e falava, velho, não é possível que isso tá acontecendo. E a mesma coisa acontece com o diretor de cinema interpretado pelo Adrien Brody, que é fantástico também, como ele vai buscar sempre o óbvio, né, e a coisa que é o negro ser visto como ser humano e não apenas como negro, não é colocado, e o filme vem chamando e puxando essa corda o tempo todo. Eu nunca tinha visto algo assim, gente. A gente teve há pouco tempo, né,
né, Marcudo, uns 5, 6 anos, talvez 7, Sorry to Bother You, que trata de alguns temas, né, que resvalam nos temas desse filme aqui, mas acho que esse vai além. Eu vi gente reclamando que esse não chega a ser um Sorry to Bother You, mas pra mim é o Sorry to Bother You que não chega a ser um ficção americana. Eu assisti o filme o tempo todo pensando muito na questão do politicamente correto, do local de fala. Isso pra mim era o mais importante. E de repente, quando terminou o filme, eu comecei a pensar mais no filme, fiquei, peraí, mas a questão da homossexualidade do cara, ela é tão importante. A questão da mãe com Alzheimer. São tantas questões que são tão importantes, talvez mais importantes até, só que eu me deixei levar pela questão racial, por essa questão da fala. E eu acho que ele pregou uma peça justamente por isso. Porque o que ele queria dizer não era isso, é que, vocês brancos estão todos querendo ouvir isso. Mas olha só, a gente tem aqui uma família que está passando por um problema, tem 3 irmãos que tem problemas de relacionamento, um foi embora por causa disso, o outro está envolvido com droga, um era homossexual, nunca foi aceito pelo pai. Enfim, tem várias coisas que são um filme em si. É como se o filme fossem 2 blocos. Um filme família, questões familiares, e um filme que é essa questão do politicamente correto, o local de fala. Mas o que fica? O que a gente começou aqui hoje discutindo? Não foi o problema da família. A gente discutiu outra coisa. Então, sim, ele pregou uma peça em mim. E eu acho que ele pregou uma peça em muita gente. Gente, antes da gente falar de Oscar e outras coisinhas como as nossas notinhas, eu lembrei de uma cena, que é uma cena tão simples, mas tão bem colocada. Aliás, tem tantas cenas simples e bem colocadas aqui, que é quando na casa de repouso, né, na casa de apoio, já que a mãe tem Alzheimer, o Cliff tá dançando com ela, né, e ela tá dançando com ele, com aquele olhar perdido, e ele dançando com ela numa cena tão linda. Aí ela vira pra ele e fala assim: ai, filho, ainda bem que você não é gay, né, eu sabia que você não era. E ele fica, cara, transtornado, super decepcionado, porque ele só quer ser aceito dentro daquela estrutura familiar, né, e já tem todo o trauma com o pai, que deu um tiro na própria cabeça, o que me remete à capa do livro. Talvez seja esse menininho, tenha a ver com esse pai que morre de uma forma tão trágica. Eu só queria dizer que eu amei muito o personagem do Cliff. Ele tá muito, muito bom. Eu fiquei apaixonada por ele. Eu queria ver, e eu acho que quando ele aparece na tela, ele aparece em cena, ele ganha o espaço. Ele domina. E ele tem pouco tempo de tela, mas eu queria lembrar que a Viola Davis já foi indicada por uma cena pro Oscar, né? Então o tempo de tela não quer dizer exatamente muita coisa. Muito bem, queridos. Antes da gente ir aqui para as nossas notinhas, bora papear um pouquinho sobre Oscar, vai. Olha só, ficção americana chegou de mansinho e, como diz o Marcudo, do Neida concorre aí a 5 categorias. São elas: melhor filme, melhor ator pro Jeffrey Wright, melhor ator coadjuvante pro Sterling K. Brown, melhor roteiro adaptado, lembrando que o filme levou o roteiro adaptado no BAFTA, no Critics' Choice e também no Spirit Awards, hein? E também, olha só, melhor trilha sonora. Quero saber aí de vocês quantos carecas American Fiction tem chance de levar pra casa. Tô curioso, hein? Que nem eu falei, todas as indicações são justas, menos pro melhor filme, né? O filme é bom, só não acho que seja melhor para melhor filme. Eu achava que não ia levar nada, mas tem mesmo várias vitórias importantes em roteiro. A gente tem que ver o que vai acontecer na premiação do WGA, mas ele concorre com Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse, então a vida não tá fácil pra ficção americana. Olha, eu acho que também vai sair de mãos vazias aí. Vou destacar aqui na minha fala que o Jeffrey Wright e o Sterling K. Brown merecem demais. Mas como eu falei mais do Jeffrey Wright, que só um parênteses aqui, tem meu coração desde Westworld, tá? Que eu acho sensacional, porque ele tá aqui no caso... Esse personagem que a gente desvenda, ele entra em tela, a gente sabe o que ele tá pensando. O Sterling, ele é muito engraçado e debochado, e ele fala as coisas na cara. Isso me botou muito no filme também, assim. Porque ele é estiloso, ele vive a vida como se não houvesse amanhã, ele quer aproveitar. Esse é o principal do objetivo de vida dele ali. Então, a gente se encanta por esse personagem, ele traz um bom equilíbrio pra... Ranzinzice, inventando palavra aqui, ali do irmão Monk. Eu acho incrível, mas não vai ser dessa vez que eles vão levar o Oscar, né? Vamos esperar os próximos filmes que eles chegando. Ô Lari, e aquela cena no alpendre da casa, dos irmãos conversando, né? Quando o Cliff vira pro Monk e fala, você fez merda com ela, né? Você falou besteira e aí você se afastou. E aí ele fala, Monk, o mundo quer gostar de você, o mundo quer te amar.
só que você não permite, você é igual ao nosso pai, né? E aí as coisas começam a mudar um pouquinho. Cara, pra mim, a melhor atuação de um ator coadjuvante tá nesse filme aqui. Ele, inclusive, na minha opinião, pelo menos, tá melhor do que o Robert Downey Jr., que é um baita de um overacting. Não tá mal, mas aqui seria muito merecido. E eu acho que vai levar roteiro adaptado, hein, Lili? Não sei, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tô mais com o Marcudo e com a Lari, que assim, eu acho que as indicações são justas. A música, eu gostei bastante da trilha, gente. A trilha de jazz, eu amei. Achei fantástica aquela trilha, mas não vai levar. Assim, eu acho muito difícil, até porque nós estamos num ano com uma safra de filmes incríveis. Então, assim, tá complicado. Se fosse o ano do Green Book, né, Marcudo? Olha aí, a Michael Fiction levava. Só que a gente tá num ano com Pobres Criaturas, com Anatomia de uma Queda, com Zona de Interesse, com Oppenheimer, enfim, é complicado. Tá difícil pra todo mundo esse ano. E fica mais uma vez, né, gente? A gente falando das indicações e dos méritos do filme. O nosso, né, tá na moda, né, Marcudo, a gente falar em nota de repúdio, né? A nossa notinha aqui de repúdio pra Amazon Prime Video, que não fez nenhuma campanha, não colocou nem... A Amazon Prime Video, ela tem um media box lá em cima com 10 destaques, igual os 10 indicados a melhor filme. Não tá em nenhum dos 10, gente. É uma coisa horrorosa, assim, a falta de tato, de importância, de campanha para um filme sensacional como esse aqui, sabe? Eu sei que eu tô acima de vocês na empolgação com o filme, mas isso não se faz, é uma vergonha. Se é para comprar o filme, pagar, adquirir, né, Jeff Bezos, vamos divulgar o que você tem de melhor, por favor. Que papelão, hein? Tudo muito bom, tudo muito bem, mas... chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Eu quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí para American Fiction ou Ficção Americana, essa pequena joia escondida, amarrotada lá no fundo do baú da Prime Video. Conta aí, Lari. Olha, eu vou dar 86 poltronas amarelas. Eu acho que tem boas ideias, boas atuações, mas não atinge todo o potencial. Então eu vou dar aqui 79 poltronas amarelas. A minha nota vai ser 80 poltronas amarelas. Vou meter o cara da locadora, né? Elogiar o programa inteiro. Abraço, Rafael Argemon. E no final dá 72, né? Não, brincadeira. Gente, pra mim um dos melhores do ano. Se eu fizesse um ranking, talvez estaria entre os 5 ou 7 melhores filmes do ano. Não posso dar menos do que 94 poltronas amarelas. Muito bem, queridos, consultando a maravilhosa calculadora do SQLBS, chegamos à excelente média de 85 poltronas amarelas para Ficção Americana. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todos os anos nós fazemos uma cobertura, completíssima do Oscar, com programas especiais dos principais indicados, e pode procurar na nossa timeline, que estão todos, hein? Estão todos aí. Também tem os esnobados pela academia e, claro, o Day After, de uma das noites mais gostosinhas e divertidas da temporada do cinema. E como a gente sempre diz por aqui, no SQLBS, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa. Deixe seu comentário no nosso Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, que a gente quer muito saber qual é a sua opinião sobre Ficção Americana. Você tá com o Sansão, que amou esse filme, ou você tá com o Marcudo, que deu 79 ali, de qualquer jeito, sabe como é? E obrigado pela presença de vocês, queridos. É isso aí, pessoal. Eu só tenho mais uma coisinha pra dizer. Podemos beber agora? Pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar com vocês. É muito bom estar aqui. É o meu melhor momento do dia, assim, quando eu venho participar com vocês. Para quem quiser aí me seguir no Cine com 2 L's no Instagram, com dicas de filmes, comentários e muito amor. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLBS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!